No Evangelho de Mateus, capítulo 24, o Senhor Jesus vem tratando sobre os sinais dos últimos tempos e da sua vinda. E um desses sinais, dessa mensagem que Jesus nos traz, é sobre como nos dias de Noé. E essa é a mensagem que o Senhor me deu hoje para trazer para os irmãos. A paz do Senhor Jesus a todos. Em Mateus 24, a partir do verso 37, está escrito assim: Como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. Pois como nos dias anteriores ao dilúvio, as pessoas comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Nesta passagem de Mateus, Jesus usa o cotidiano dos dias de Noé para ilustrar a sua vinda. A sua vinda será inesperada e a chegada do juízo. E ele fala assim: como nos dias de Noé, as pessoas estavam imersas em suas atividades diárias, sem terem a consciência do que estava por vir. Jesus diz que eles comiam, bebiam, casavam-se. As pessoas viviam normalmente, comiam, trabalhavam, casavam-se, iam para festas, para comemorações. Era uma vida cotidiana normal. Vemos que nos dias de Noé, as pessoas estavam tão focadas no seu dia a dia que ignoravam os avisos de Deus, levando à sua própria destruição. E essa advertência de Jesus sugere que muitos não estarão preparados para o seu retorno, já que estarão ocupados demais com a vida sem considerar o plano divino que se desenrola ao nosso redor. Portanto, meus amados, a vinda de Cristo deve ser vista como um chamado de urgência e vigilância, a busca por uma vida de fé e de obediência a Deus, em contraste com os dias da negação que precederam o juízo durante a época de Noé. Mas como eram os dias de Noé? Os dias de Noé estão muito parecidos com os dias atuais. A sociedade daquela época era totalmente corrupta e a violência estava em toda parte. As coisas estavam tão ruins que Deus decidiu destruir a terra com o dilúvio. A humanidade dos dias de Noé não difere dos nossos dias atuais. Naquela época, eles estavam praticando todo tipo de corrupção e maldade, de injustiça, de prostituição, e não acreditavam no que Noé estava falando. Em Gênesis 6,13 está escrito: O Senhor ordenou a Noé que construísse uma arca, na qual a sua família e tudo que vive e toda a carne fossem salvos do dilúvio. As águas do dilúvio destruíram os ímpios e todas as criaturas que viviam na terra, exceto aqueles que estavam na arca. E conforme Noé ia construindo a arca, ele ia falando para aquelas pessoas do que iria acontecer. Ele ia pregando para aquele povo, mas eles não acreditaram. Eles zombavam de Noé, achavam que Noé estava louco. E Noé falava, pregava o arrependimento, pregava para aquelas pessoas se arrependerem, largarem as suas más ações e que se voltassem novamente para Deus. Eles achavam que Deus nunca mandaria um dilúvio, porque eles nem conheciam a chuva. Na verdade, eles não sabiam
do que se tratava, pois na época de Noé ainda não havia chovido sobre a terra. Noé acreditou na voz do Senhor, no que o Senhor tinha pedido a ele que fizesse. Ele acreditou que daria certo. E essa é a nossa maior lição. A vida de Noé, como Jesus descreve aqui, que nos últimos tempos seriam como nos dias de Noé, vemos que a nossa sociedade, a humanidade, está se transformando na humanidade, no povo dos dias de Noé. Nós estamos ouvindo falar de tantas coisas ruins. As pessoas estão com seus corações mais fechados, duros como pedra. E como nos dias de Noé, será nos dias da vinda do Filho do Homem. O Senhor Jesus deixou bem claro, por mais que tenhamos dificuldades e pensamentos que às vezes nos sabotam, nos fazem querer desistir, nos fazem querer desacreditar da palavra do Senhor, nós devemos crer e seguir até o fim, até o final. Não devemos dar ouvidos às críticas, àqueles que dizem que somos loucos em acreditar que o Senhor virá buscar o seu povo. Mas só assim, meus irmãos, só assim poderemos desfrutar de todas as maravilhas que o Senhor reservou para nós. Fiquem alertas, fiquem atentos, vigiem o tempo todo, pois os dias de Noé e os dias que estamos vivendo em nossa sociedade estão muito parecidos. A natureza parece estar entrando em colapso, em dores de parto, há muito tempo. O mundo, como nós conhecemos, não é mais o mesmo. Irmãos, a palavra do Senhor Jesus, em Mateus 24 diz, como nos dias de Noé, fiquem atentos, olhe tudo o que está acontecendo ao nosso redor. A palavra do Senhor está se cumprindo. Secas, terremotos, inundações em vários lugares, como nunca aconteceu antes. Vários eclipses, um atrás do outro, sinais na lua, nas estrelas, no sol, no mar, em todos os lugares. O céu com nuvens estranhas, tudo isso nós temos presenciado. São sinais em cima de sinais. E todos eles foram descritos por nosso Senhor Jesus, que aconteceriam nos últimos tempos. Mas aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam e permanecem para sempre. De Mateus 24, a partir do verso 40, Jesus continua assim: 2 homens estarão no campo, um será levado e o outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando em um moinho, uma será levada e a outra deixada. E no 42 ele diz: portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia o Senhor virá. Maranata, Shalom, breve o Senhor virá, mas nós não sabemos o dia e nem a hora. Portanto, continue na vigilância. Amém. Bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Shalom.